Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos ver sobre a adição e subtração de frações. No primeiro momento nós vamos ver as operações de adição e subtração quando os denominadores são iguais, tá? Depois nós veremos quando os denominadores são diferentes. Então vamos lá. Frações com o mesmo denominador. Então, o que nós fazemos? Nós repetimos o denominador e resolvemos a operação com o numerador, tá? Sempre que possível, transforme numa fração irredutível. Fração irredutível é uma fração simplificada. Nós já veremos essas frações que são aquelas frações equivalentes, porém, a irredutível é uma fração menor, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho 1/3 mais 5/3 mais 1/3. Então, quando os denominadores são iguais, nós escrevemos uma vez esse denominador e resolvemos na parte de cima. Então, 1 mais 5, 6. 6 mais 1, 7. 7/3. Esse é o resultado. Vamos ver se dá para transformar na fração irredutível? Vamos ver. O 7 e o 3 daria para dividir por algum número? O mesmo número? Não dá, né? Por quê? Porque o 7 só está na tabuada do 7 e o 3 na tabuada do 3. Agora, se fosse o número 6 aqui, o 6 e o 3, daria para dividir por 3 e transformar numa nova fração, que é a irredutível. Então, enquanto não dá para transformar na fração irredutível, simplificar, que a gente fala, nós deixamos essa fração, tá bom? Vamos para o próximo aqui. 1/5 mais 1/5. Então, quando é o mesmo denominador, nós repetimos o denominador e somamos em cima, né? Ou diminuímos, tanto faz. 1 mais 1, 2. 2/5. Não dá para simplificar. 2/5 não tem uma tabuada que tenha o 2 e o 5 para deixar uma fração mais simples e redutível. Então, nós deixamos dessa maneira. Aqui está o resultado, 2/5. Próximo. 2/5 mais 1/5. Então, eu escrevo o denominador é o 5, e resolvo aqui em cima, 2 mais 1, 3. Próximo, 1/4 mais 5/4. Repito o denominador, porque ele é igual, então, quando o denominador é igual, nós repetimos. E eu somo em cima, 1 mais 5, 6. Agora, é o seguinte, 6/4, o 6 e o 4 estão numa mesma tabuada. Por quê? Porque eles são números pares. Se eles são números pares, eu posso simplificar por 2, ou seja, achar uma fração menor, né? A fração irredutível. Então, aqui, vamos lá. O 6 e o 4 vai dar para dividir por 2. Então, eu venho aqui e divido por 2. Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Por que nós estamos fazendo isso? Para encontrar a fração irredutível, tá? Então, vamos lá. Sempre que possível, nós simplificamos. Isso que é simplificar, deixar uma fração menor. 6 dividido por 2 é 3. E 4 dividido por 2, 2. Ou seja, a fração 6/4, 6 partes de 4, é equivalente a 3/6. É uma fração imprópria, né? É a mesma equivalência, ó. Olha, essa fração é proporcional a essa. Porém, aqui nós simplificamos, ou seja, chegamos na fração irredutível. Por que a gente fala irredutível? Porque não dá mais para reduzi-la. Não tem como simplificar novamente. O 3 e o 2 não tem uma tabuada que os dois estejam, mas o 6 e o 4 sim. Então, por isso que nós simplificamos. Isso que é transformar numa fração irredutível. Então, sempre que possível, transforme na fração irredutível. Nesse caso, foi possível. Nos outros, não, porque não tem como dividir o 7 e o 3, o 2 e o 5, o 3 e o 5 pelo mesmo número, mais o 6 e o 4 deu. Então, por isso que nós transformamos na fração irredutível, ok? Vamos para o próximo aqui. Então, nós temos 10 nonos e precisamos diminuir 1 nono. Então, se é o mesmo denominador, eu escrevo ele. 9. 10 menos 1, 9. E agora, será que é possível encontrar a fração irredutível? Sim, né? Então, o 9 sobre 9 seria um inteiro, né? 9 de 9, um inteiro, tá? Eu tenho 9 pedaços,
de 9 pedaços. Então, eu tenho o quê? Um bolo inteiro. Isso é uma fração irredutível. 9 de 9, uma unidade inteira. Se for 3 de 3, 4 de 4, 5 de 5, sempre que um número está sobre ele mesmo, ele se torna inteiro, tá bom? Por que que acontece isso? Por causa da simplificação, ó, eu posso simplificar por 9. 9 dividido por 9, 1. 9 dividido por 9, 1. Vai ficar assim, ó, 1 sobre 1. 1 de 1, ou seja, uma divisão. Quanto que é? Vocês sabem que esse traço é de divisão, né? Então, vamos lá. 1 dividido por 1. Quanto que é 1 dividido por 1? Um bolo para uma pessoa dá quanto? 1. Então, o resultado dessa fração, 1 de 1, é 1 inteiro, uma unidade inteira. Nós dizemos que isso daqui é a fração irredutível, tá bom, pessoal? Sempre que um número está sobre ele mesmo, ele se torna um inteiro, ok? Vamos lá para o próximo. Aqui, mais alguns exemplos do mesmo, tá? Nós estamos trabalhando com adição e subtração de frações, por enquanto, com o mesmo denominador. Lembrando, ó, a parte de cima, numerador e o de baixo, denominador. Aqui, nós temos 3 sétimos mais 2 sétimos. Nós repetimos o denominador, que nesse caso é o 7, e aqui nós resolvemos. Então, 3 mais 2, 5. Não dá para simplificar, porque o 5 e o 7 não tem um resultado de uma tabuada que os dois estejam, né? Então, nós deixamos assim, porque essa já é a fração irredutível, ok? Vamos para o próximo. 19 23 avos mais 1 23 avos. Então, como que nós escrevemos? O 23 embaixo e em cima nós resolvemos a operação. 19 mais 1, 20. Então, 20 23 avos. Aí, nós olhamos, será que tem uma tabuada que esses dois números estejam? O 20 e o 23? Não, né? Então, nós deixamos da maneira que está. Essa já é a fração irredutível, tá? Quando eu não consigo mais reduzi-la, então, eu já cheguei na fração irredutível. Próximo, 1/3 mais 1/3. Então, vamos lá. Eu repito 3, ó, repito 3 aqui embaixo, tá? E somo aqui, né? Se fosse um menos também, qualquer um deles poderia ser menos, tá? Eu até esqueci de colocar alguns exemplos com menos, mas resolve da mesma forma. 1 mais 1, 2. 2/3. Não dá mais para simplificar, essa já é uma fração irredutível. Próximo aqui, eu peguei um pouquinho maior, resolve da mesma forma. Se o denominador é igual, nós repetimos apenas uma única vez. O denominador é 3, eu repito 3. E aí, eu somo aqui e depois diminuo. 2 mais 5, 7. E 7 tira 1, 6. 6/3. Porém, olhando aqui. 6/3, será que daria para simplificar? O 6 e o 3? Dá, né? Como eles são múltiplos, o que que é múltiplos? Resultado de uma mesma multiplicação. Os dois estão na tabuada do 3, então, eu vou simplificar aqui por 3. Dividido por 3, dividido por 3. Então, vai ficar como? 6 na tabuada do 3, 6 dividido por 3 é 2. Vou colocar aqui embaixo, tá? 2. E 3 dividido por 3 é 1. Agora, é o seguinte, pessoal. Quanto que é 2 dividido por 1? 2 dividido por 1 é 2. Então, significa 2 partes inteiras. É um número inteiro. Ou você poderia também pensar assim, ó. 6 dividir direto pelo 3 daria certo, ó. 6 dividido por 3, 2 inteiros. Então, diversas formas de chegar no mesmo resultado, tá bom? Essa foi a primeira parte da aula, que é adição e subtração de frações quando os denominadores são iguais. Observem. Os mesmos denominadores, ó, 4, 4, 5, 5, 9, 9, 23, 23. Então, o denominador foi igual. O que que nós fazemos quando o denominador é igual? Repetimos, não vão esquecer, não vão somar. Repetimos o denominador e em cima ou nós somamos ou diminuímos, depende do sinal que esteja. Olha só, aqui, o que que nós fizemos? Repetimos o 3 e somamos. 1 mais 5, 6 mais 1, 7. Aqui, o denominador era 5, nós repetimos o denominador e em cima o numerador somamos. 1 mais 1, 2. Aqui, repetimos o denominador que era 5 e em cima somamos o numerador. 2 mais 1, 3. Aqui também, ó. Repetimos o denominador 4 e em cima somamos. E assim nós fizemos com todos eles,
tá? Quando o denominador é igual, vocês têm que prestar atenção no denominador. A próxima explicação que eu vou fazer vai ser sobre quando os denominadores são diferentes, ok? Eu vou fazer um outro vídeo agora.